Você sente cãibra sem motivo? Ansiedade repentina ou noites inteiras sem conseguir dormir? E se eu te dissesse que tudo isso pode estar ligado a um único mineral que o seu corpo está implorando e que a maioria das pessoas ignora completamente? Estudos mostram que até 80% da população tem deficiência dele, e as consequências vão muito além do que você imagina. Porque quando falta magnésio, o corpo começa a dar sinais, e alguns são bem mais sérios do que parecem. As informações aqui apresentadas não substituem a orientação de um profissional de saúde. Antes de fazer qualquer mudança na sua dieta ou estilo de vida, consulte um médico ou nutricionista. Você já sentiu seu corpo falhar sem explicação? Aquela cãibra repentina? O coração acelerado do nada? Ou a sensação de estar sempre exausto, mesmo depois de dormir bem? E se eu te dissesse que tudo isso pode ter uma origem silenciosa, escondida em um mineral que a maioria das pessoas simplesmente ignora? O magnésio é essencial para o funcionamento do corpo, mas quase ninguém presta atenção nele, e o resultado é alarmante. Cerca de 8 em cada 10 pessoas têm deficiência, sem saber. O magnésio é como o motor oculto do corpo. Ele participa de mais de 300 processos vitais, desde gerar energia e controlar os batimentos cardíacos, até equilibrar o humor e ajudar no sono profundo. Quando ele falta, o corpo entra em colapso lentamente, e os sintomas aparecem em todos os lugares. Músculos tensos, ansiedade inexplicável, mente cansada e até ossos enfraquecidos. O problema é que esses sinais muitas vezes são confundidos com estresse, idade ou má alimentação, quando na verdade o corpo está simplesmente pedindo socorro. E o mais surpreendente? Corrigir essa deficiência pode transformar completamente sua saúde. Mas primeiro, você precisa identificar os sinais que seu corpo está enviando, porque cada um deles é um alerta disfarçado. E antes de revelá-los, é importante entender por que o magnésio é tão vital para o corpo e o que acontece quando ele começa a faltar. Sem magnésio, literalmente nada funciona direito dentro de você. Ele é o tipo de nutriente que trabalha nos bastidores, silencioso, mas indispensável. E quando falta, todo o sistema entra em pane. É como tentar ligar um carro sem bateria. O corpo até tenta funcionar, mas tudo parece travado. A energia some, os músculos pesam, o sono piora e até o humor desaba. Esse mineral é tão essencial que cada célula do seu corpo depende dele para manter o ritmo certo. E ainda assim, a maioria das pessoas nem imagina o quanto ele é decisivo para se sentir bem. O magnésio é o motor invisível que move mais de 300 reações químicas vitais. Ele ajuda a produzir energia, estabiliza os batimentos cardíacos, regula o açúcar no sangue, mantém os nervos equilibrados e fortalece os ossos. É também o responsável por ativar o ATP, a principal fonte de energia celular, e garantir que o cérebro e o coração trabalhem em perfeita sintonia. Sem ele, tudo desacelera. O metabolismo fica lento, a imunidade cai, e o corpo começa a acumular fadiga, irritação e desequilíbrios que parecem não ter explicação. E é justamente nesse ponto que a deficiência começa a se manifestar. Primeiro de forma sutil, depois de maneira mais intensa. O corpo começa a enviar sinais claros de que esse motor interno está falhando, mas poucos sabem reconhecê-los. E é isso que vamos ver a seguir: os sintomas mais comuns e mais perigosos da falta de magnésio. Talvez você ache que está tudo bem, mas o corpo dá avisos sutis, e ignorá-los pode custar caro. No começo parecem detalhes: uma cãibra que aparece do nada, uma noite mal dormida, uma sensação constante de cansaço. Mas o que poucos percebem é que esses pequenos sinais são gritos silenciosos de um corpo que está ficando sem combustível. A deficiência de magnésio não chega de repente. Ela se instala devagar, roubando energia, foco e equilíbrio, até que o organismo inteiro comece a reclamar. Primeiro vêm os sintomas físicos. As cãibras ficam mais frequentes. Os músculos pesam, o corpo parece exausto mesmo depois de dormir bem. O coração começa a bater fora de ritmo. O sono desaparece e a fadiga se torna companhia constante. Mas não é só o corpo que sofre. A mente também entra em colapso. Irritação sem motivo, ansiedade crescente, lapsos de memória, sensação de confusão mental. Tudo isso pode estar ligado à falta de magnésio, já que ele regula neurotransmissores como a serotonina e a dopamina, responsáveis pelo humor e pela sensação de bem-estar. E por dentro, os estragos continuam. A pressão sobe, o açúcar no sangue se descontrola, os ossos perdem força e até o sistema digestivo começa a falhar. Constipação, refluxo, perda de apetite. Todos sinais de que o corpo está em desequilíbrio.
O problema é que a maioria das pessoas trata os sintomas isoladamente, sem perceber que a raiz pode ser a mesma: a deficiência desse mineral essencial. Mas aqui vem a boa notícia. Quando você aumenta o magnésio, o corpo reage de forma quase imediata, e o que acontece a seguir pode ser surpreendente. É quase como apertar um botão de reset no corpo. Quando os níveis de magnésio voltam ao normal, algo muda de dentro para fora. O cansaço desaparece, o sono vem fácil e profundo, e aquela tensão constante nos músculos começa a se dissolver. É como se o corpo finalmente respirasse aliviado. A mente clareia, o humor estabiliza e até pequenas dores e desconfortos parecem perder força. O magnésio devolve o equilíbrio que o corpo vinha tentando alcançar há muito tempo. E o resultado é uma sensação real de bem-estar e vitalidade. Os efeitos são visíveis em todos os sistemas. A energia aumenta porque as células voltam a produzir ATP, o combustível vital do organismo. O coração bate com mais estabilidade. A digestão melhora. O intestino volta ao ritmo natural. E a pressão se equilibra. Além disso, o magnésio reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e estimula a liberação de serotonina, o neurotransmissor da felicidade. O corpo inteiro responde como se estivesse voltando à sua configuração original. Forte, leve e em harmonia. E o mais interessante é que esse reequilíbrio não depende de fórmulas complexas nem de tratamentos caros. Basta saber onde encontrar o magnésio certo. E acredite, as melhores fontes estão mais próximas do que você imagina. E o melhor, não é difícil aumentar seus níveis. Começa pelo prato. Você não precisa de cápsulas caras. Alguns dos melhores suplementos estão na sua cozinha. O magnésio está escondido em alimentos simples, saborosos e acessíveis, que talvez você já consuma sem perceber o poder que tem. Imagine começar o dia com um pedaço de chocolate amargo, um punhado de castanhas ou um smoothie com abacate e banana. Tudo isso é combustível puro para suas células. Esses alimentos são verdadeiros recarregadores naturais de energia, ajudando o corpo a funcionar em alta performance sem depender de nada sintético. Entre as melhores fontes estão o chocolate com alto teor de cacau, abacate, nozes, castanhas, sementes como chia e linhaça, feijões, lentilhas, tofu e peixes gordurosos como salmão e cavala. As folhas verdes escuras, na espinafre, couve e acelga, também são campeãs de magnésio, fortalecendo músculos, coração e ossos. Quando combinados em uma alimentação equilibrada, esses alimentos criam um efeito sinérgico, aumentam a energia, melhoram o sono e ajudam até na concentração. É o tipo de mudança simples que traz resultados profundos. E se mesmo com uma boa alimentação você quiser dar um reforço extra, há uma forma de potencializar tudo isso sem exageros. É aí que entram os suplementos de magnésio. Mas atenção, nem todos são iguais, e escolher o tipo certo faz toda a diferença. Vamos ver agora quais realmente funcionam e quais você deve evitar. Muita gente toma o tipo errado de magnésio e não sente diferença nenhuma. É frustrante. Você investe em um suplemento esperando mais energia, melhor sono, menos ansiedade, e nada muda. O que quase ninguém sabe é que nem todo magnésio é absorvido da mesma forma. Alguns tipos passam direto pelo sistema digestivo sem serem aproveitados, enquanto outros realmente entram nas células e fazem efeito. Escolher o tipo certo é o que separa quem sente resultados reais de quem joga dinheiro fora. O magnésio citrato é um dos mais equilibrados, boa absorção, preço acessível e ótimo para o dia a dia. Já o glicinato, ou diglicinato, é ainda mais biodisponível, sendo ideal para quem quer corrigir deficiências sem causar desconfortos intestinais. O L-treonato é o preferido para quem busca benefícios cognitivos, pois atravessa a barreira hematoencefálica e ajuda na memória e concentração. Por outro lado, o óxido e o cloreto têm baixa absorção e costumam causar efeitos indesejados, como diarreia e inchaço. A dose recomendada para a maioria dos adultos gira em torno de 200 a 400 ml por dia, sempre com acompanhamento médico para ajustar conforme o caso. Mas mesmo com tantas opções, a pergunta continua: por que tanta gente ainda sofre com deficiência de magnésio mesmo comendo bem e às vezes até suplementando? A resposta está mais próxima e mais profunda do que parece. E é isso que vamos descobrir agora. Mesmo quem se alimenta bem pode estar sofrendo de falta de magnésio, e o motivo está na terra, literalmente. Nas últimas décadas, o solo usado para cultivar frutas, legumes e grãos perdeu grande parte dos seus minerais por causa das práticas agrícolas industriais. O resultado? Alimentos visualmente bonitos, mas com muito menos nutrientes do que há 50 anos. Ou seja, mesmo comendo saudável,
Muitas pessoas não conseguem atingir os níveis ideais de magnésio que o corpo precisa para funcionar direito. Mas o problema não para aí. A vida moderna é um verdadeiro ladrão de magnésio. O estresse constante, o consumo de álcool, café e ultraprocessados, além do uso frequente de certos medicamentos, como diuréticos e antiácidos, faz o corpo eliminar magnésio mais rápido do que consegue repor. Doenças crônicas, como diabetes e síndrome metabólica, também reduzem a absorção desse mineral. E quanto mais o corpo tenta compensar, mais ele entra em desequilíbrio, criando um ciclo difícil de quebrar. E é por isso que tanta gente se sente cansada, ansiosa ou sem energia, mesmo tentando fazer tudo certo. A deficiência de magnésio é sorrateira, mas os sinais estão lá, basta saber interpretá-los. Então, como saber se o seu corpo realmente está pedindo mais desse mineral? Nem sempre um exame de sangue conta toda a verdade. Muitas pessoas fazem exames de rotina, veem que o magnésio está normal e acreditam que está tudo bem, mas o corpo conta outra história. Isso acontece porque menos de 1% do magnésio total do organismo está circulando no sangue, enquanto o restante fica armazenado em ossos, músculos e tecidos. Ou seja, o exame tradicional só mostra a ponta do iceberg, enquanto a verdadeira deficiência pode estar escondida bem mais fundo. Para saber o que realmente está acontecendo, é preciso ir além. Um dos métodos mais precisos é o teste mineral capilar, que analisa os minerais presentes em um pequeno fio de cabelo. Ele revela o que está acontecendo dentro das células e permite identificar deficiências que o sangue não mostra. Além disso, o teste mostra o equilíbrio entre outros minerais importantes, como cálcio, potássio e zinco, ajudando a entender se o corpo está em harmonia ou se algo está drenando seus nutrientes silenciosamente. E quando você descobre seus níveis reais, tudo muda, porque passa a entender o que o corpo está tentando dizer há muito tempo. Agora que você já sabe tudo, vem a parte mais importante. O que fazer com essa informação para transformar sua saúde de vez? O corpo fala, às vezes com dor, às vezes com cansaço. A questão é, você está ouvindo? Cada sintoma, cada desconforto, é um sinal de que algo está fora de equilíbrio. A deficiência de magnésio é um exemplo perfeito disso. Silenciosa, comum e muitas vezes ignorada. Mas quando você entende o papel essencial desse mineral, no sono, na energia, no humor, nos músculos e até no coração, tudo começa a fazer sentido. O corpo não falha sem motivo, ele apenas tenta avisar que precisa de atenção. Agora você já sabe reconhecer os sinais, entender as causas e agir antes que o desequilíbrio se torne algo maior. Seja ajustando sua alimentação, escolhendo os alimentos certos ou, se necessário, recorrendo à suplementação adequada. O poder de transformar sua saúde está literalmente nas suas mãos. Pequenas mudanças feitas com consciência podem gerar resultados que vão muito além do físico. Porque, no fim das contas, talvez o que falta não seja força, mas equilíbrio. Dê ao seu corpo o que ele vem pedindo. Mais magnésio, mais cuidado, mais presença. E ele vai te devolver algo ainda maior. Energia, calma e vida. Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com alguém que precisa saber disso também. E nos comentários, conta pra gente. Você já sentiu algum desses sinais no seu corpo? Até o próximo vídeo!